Galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Anderson Medeiros e hoje nós vamos falar sobre os cuidados para voltar ao exercício físico depois da cura da Covid-19, né? As pessoas que acabaram pegando aí o Covid-19, né, acabaram se recuperando aí, sendo curados da Covid. Quais os cuidados que deve se ter em relação à atividade física, tá? Então é muito importante isso daqui, é bem atual, para que nós saibamos o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá? As entidades brasileiras criaram um documento com recomendações, né, sobre como retornar à atividade física após a infecção pelo coronavírus, tá? Sem ameaçar o coração, gente. Então, quais são os possíveis efeitos, né, do coronavírus no sistema respiratório e principalmente no coração, né, que pode afetar a prática esportiva? Então, o que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e a Sociedade Brasileira de Cardiologia fizeram? Eles publicaram um documento com orientação para o retorno seguro das atividades físicas após infecção pelo SARS-CoV-2, né, pelo Covid. Né, e as diretrizes trazendo indicação tanto para atleta como para quem se exercita em busca de saúde e diversão, tá? Então vamos lá para algumas perguntas e respostas que são extremamente importantes, né? Se você conhece alguém que foi infectado pelo coronavírus, que superou aí, é importante esse vídeo aí, esse áudio, chegar ao maior número de pessoas, tá? Então compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ter esse conhecimento, tá ok? Quando é seguro voltar ao exercício, tá? O Marcelo Leitão, que é o presidente da CBEE e um dos criadores do trabalho, diz o seguinte, que tem 2 pontos importantes aí a considerar. O primeiro é a capacidade de transmitir a doença, né? Afinal, mesmo que quando os sintomas cessam, é possível que ainda haja uma carga viral no organismo, capaz de infectar outras pessoas, tá? Então é necessário esperar pelo menos 14 dias sem ter quaisquer sinais de Covid-19, né, para se considerar curado. E o isolamento vale não apenas para a prática esportiva, mas para o convívio com outras pessoas. A outra questão, pessoal, é refletir o tamanho do estrago que a SARS-CoV-2 provocou, tá? Casos mais graves, em geral, geram sequelas que demoram mais para sumirem. E cada um dessas complicações aí vai exigir uma avaliação profissional para verificar quanto interfere no exercício físico, tá? Então, independentemente de tudo isso, o retorno deve ser gradual, né? E nem pense em buscar o mesmo desempenho de antes da infecção, logo na primeira sessão de ginástica. O pessoal acha que estou curado, vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá atrás, que não é bem assim, tem que ser gradual, tá? Uma próxima questão: qual a intensidade e frequência do exercício? Após se livrar do coronavírus, a recomendação geral da Organização Mundial da Saúde continua valendo, gente. Então são pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico leve e moderado por semana, ou 75 minutos de atividade intensa e 2 sessões semanais de treinamento de força, tá? O que seria o treinamento de força? É o que nós fazemos, por exemplo, na Academia da Saúde, que é atividade lá na academia, dentro da parte de musculação, de atividade resistida, né? Treinamento de força. Lógico que pode ser feito também externamente com treinamento funcional, utilizando o treinamento de força. Porém, não esqueça que o retorno ao esporte tem que ser progressivo, tá bom? Tem outras orientações para quem teve Covid leve ou assintomática, tá? Existem alguns autores e diretrizes que defendem que mesmo nesse caso é bom passar por uma consulta e realizar um ecocardiograma, um ECG. O exame checa o funcionamento do coração, tá? Então é importante passar por esse exame para que se veja aí como é que está a situação do coração, tá? Se houver alguma queixa por parte do paciente,
o médico pode solicitar um teste de sangue que verifica a presença de um marcador de lesões miocárdicas, tá? A troponina T. Se tudo estiver ok, desenha-se um plano de retomar a atividade física. Então, assim, o cenário mais bonito é esse, tá? Então, seria ter aí essa questão do ECG, tá? Do ecocardiograma, para checar como é que está o coração. Se tiver alguma queixa, o médico vai solicitar um teste de sangue que vai verificar a presença de um marcador de lesões miocárdicas, né? A troponina T. E em cima disso, tá tudo ok? Aí sim, monta-se um plano de retomar a atividade física, tá bom? Para quem teve Covid-19 moderada e grave agora, tá? Aqui é preciso um pouco mais de cautela, né? Porque indivíduos que foram internados em decorrência da pandemia possuem um risco maior de sequelas cardíacas como a miocardite, tá ok? No documento da CBE e da SBC são listados exames adicionais que podem ser realizados, gente. Um deles é o teste cardiopulmonar de exercício, o chamado TCPE, que seria o principal. Ele é considerado padrão ouro na avaliação da capacidade de ventilação dos pulmões, tá? Mas a escolha dos exames mais adequados depende do quadro do paciente e das informações que são repassadas para o médico, tá? Tem um médico, pessoal, de esporte chamado Luiz Ianni, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, que não participou do estudo, mas acredita que os testes mais importantes após uma triagem inicial são o ecodopplercardiograma, o TCPE, e para bater o martelo, a ressonância cardíaca. Então seria esse tripé na visão dele, o médico Luiz Ianni, que é um baita pesquisador da USP, Então, a triagem inicial para as pessoas que ficaram na parte moderada e grave da Covid seria o ecodopplercardiograma, o TCPE e para bater o martelo, a ressonância cardíaca, tá? Na visão dele. Então, e ele diz o seguinte, ele sugere que quem pegou o coronavírus, seja qual tenha sido a gravidade, procure um médico de esporte ou um cardiologista, Eles têm um conhecimento específico para fazer essa análise aí, tá bom? A outra questão é preciso entender que essas pessoas que chegaram a ser entubados ou tiveram lesões cardíacas comprovadas precisam passar por um período de reabilitação, que dura aí algumas semanas, tá bom? Acompanhamento prolongado, pessoal. Principalmente quem sofreu com as formas graves e moderadas do Covid-19 deve voltar a conversar com o doutor após 60 dias ou conforme a orientação dele. As pessoas não devem menosprezar os sinais do corpo. Elas não estão livres de manifestações tardias, tá bom? Muitas vezes a pessoa sente alguma palpitação, falta de ar ou cansaço desproporcional ao suar a camisa, vá ao consultório. Isso vale mesmo para quem se livrou da Covid-19 sem sofrer muito. Tá bom, pessoal? Então são algumas recomendações extremamente importantes para todas as pessoas que tiveram aí essa infecção do coronavírus e os cuidados que deve se ter para ter essa retomada da atividade física. Então repasse esse vídeo, repasse esse áudio para as pessoas, É uma orientação extremamente importante para todos, para que nós possamos assim as pessoas possam voltar à atividade física com mais segurança e aí melhorando ainda mais a sua saúde, que é fundamental, tá bom? Fique com Deus e tamo junto.